Muito bem, pessoal. Como eu prometi para vocês, revisão para o simulado. Então, das aulas 9 a 18. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Aula 9 e 10. Aulas 9 e 10, substantivo. Muito bem? Substantivo é o termo que faz o quê? Ele nomeia, dá nome a seres reais ou imaginários, tá certo? O que eu tenho que saber? Substantivos concretos é aquele que nomeia um ser que não necessita de outro ser para representá-lo, ok? Então, praia, rio, sol, Deus, fada, pode até ser imaginário, Saci Pererê, concreto, lá na historinha ele não precisa de outro ser para existir. Abstrato é o substantivo que necessita de outro ser para existir. Por exemplo, aí os sentimentos ou um acontecimento, por exemplo, beleza. Você não vê a beleza, a alegria, o amor, o calor, a confusão andando sozinha na rua. Precisa de um outro ser para ser belo, para ficar feliz, para sentir calor ou para fazer a confusão. Ok? Então, substantivo abstrato é aquele que necessita de outro ser para existir, tá? Para representá-lo. Lembrando, o substantivo concreto é aquele que dá para você imaginá-lo. E o abstrato não dá para imaginar, você vai imaginar uma outra coisa. Se eu pedir para você imaginar amor, você vai imaginar um coração, mas não o amor em si. Tá bom? Substantivo próprio é aquele que designa um ser, entre outros, é aquele que se escreve com letra inicial maiúscula, né? O nome de um ser específico. José, Roma, tudo bem, Colégio do Inácio. E o substantivo comum é aquele que designa vários seres, por exemplo, homem, mulher, cidade, escola, aluno. Substantivo simples, formado por uma só palavra, couve, e composto, formado por mais de uma palavra, couve-flor. Primitivo, aquele que não deriva de outra palavra, pedra. Derivado, aquele que deriva de outra palavra, pedreiro. Coletivo é um substantivo que, mesmo estando no singular, designa vários seres. Ok? Cardume, coletivo de peixes. Muito bem. Flexão do substantivo, ele flexiona em masculino, feminino, tá certo? O normal do masculino e feminino é só substituir o por A no final, tá certo? Se ele termina em vogal, gato, gata, tá certo? Tem alguns exemplos nesse quadrinho que eu mostrei para vocês, mas o gênero simplesmente masculino e feminino. Ele flexiona também em número, singular, plural, ok? O normal, se ele termina com uma vogal, ele faz o plural colocando S, casa, casas, ok? Agora, muito cuidado com o plural dos substantivos compostos. Nos substantivos compostos, só vai para o plural as palavras que são substantivas e adjetivas, que é a característica. Por exemplo, cartão postal, cartões postais. Quarta-feira, quartas-feiras. Bom dia, bons dias. Guarda noturno, guardas noturnos. Sempre viva. Sempre é um advérbio de tempo, então sempre vivas, porque ele não é adjetivo nem substantivo. Guarda-roupa vem do verbo guardar. Então, guarda-roupas. Então, só faz plural, substantivos e adjetivos. Ok? Muito bem. Complementos a essa regra, né? Quando o segundo elemento expressa finalidade ou semelhança, o substantivo composto admite duas formas. Por exemplo, peixe-boi é um peixe que parece um boi. Então, pode ser peixe-boi, peixes-bois ou peixes-boi. Ok? Não tem jeito de errar, né? Quando existe preposição entre os substantivos, o primeiro elemento vai para o plural, mas depois da preposição nada vai para o plural. Ok? Pé de moleque, pés de moleque. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Depois da preposição nada vai para o plural. Ok, pessoal? Eu coloquei no slide mais algumas observações. Vale a pena você dar uma paradinha, dar uma lida na íntegra.
Muito bem. Grau do substantivo. Substantivo tem o grau normal, carro. Aumentativo, carrão ou carro grande. E o diminutivo, carrinho ou carro pequeno. Tá certo? Agora vamos para as aulas 11 e 12. É o adjetivo. O adjetivo é uma característica do substantivo. O adjetivo, ele se relaciona com um substantivo. Tá certo? Sempre qualificando, dando uma característica. E ele se flexiona em número, gênero e grau. O número e gênero de acordo com o substantivo a que se refere. O grau tem o normal, comparativo e superlativo. Essa parte vocês não trabalharam ainda, vai ficar lá no segundo ano. Tá certo? Então, preste atenção. Carro bonito, casa bonita. Carros bonitos, casas bonitas. Tá certo? Uso do adjetivo. No português, normalmente, o adjetivo ele vem após o substantivo. Mas você pode colocá-lo antes. Aí ele vai dar uma noção mais subjetiva, mais poética. Tá certo? Estrada longa. A estrada é longa mesmo, ela é comprida. A longa estrada, aí fica mais subjetivo, tá certo? Mais poético. Muito bem. O diminutivo e o aumentativo podem expressar o quê? Alguns conceitos. Bonitinho, ela é bonitinha. Esse bonitinho dizem que é um feio arrumadinho, né? Uma observação aí é o seguinte: o adjetivo ele pode simplesmente mostrar uma característica, cabelos curtos, ou mostrar um conceito, o que acredita a pessoa que fala, cabelos ridículos. E existe também a locução adjetiva, que a locução adjetiva nada mais é do que uma preposição e um substantivo funcionando como um adjetivo. Rosto angelical, angelical é um adjetivo. Rosto de anjo é uma locução adjetiva. É uma preposição mais um substantivo funcionando como um adjetivo. De anjo é o mesmo sentido de angelical. Muito bem. Aqui para reforçar mais um pouquinho, né? A revisão do adjetivo dentro da revisão do adjetivo, hein? Então, adjetivo é a palavra que modifica o substantivo. Exemplo, menina magra, flor pequena, restaurante bom. Locução adjetiva é a expressão com valor adjetivo. É formado por uma preposição mais um substantivo. Amor de mãe, amor materno, lei de ouro, lei áurea. Tá? Flexão do substantivo, como nós vimos, gênero, número e grau. Gênero, masculino e feminino, cidade brasileira, bosque brasileiro. Tá certo? Número, singular, plural. Cidade brasileira, cidades brasileiras, bosque brasileiro, bosques brasileiros. E aí o plural dos adjetivos compostos. Olha aí, é diferente. Plural dos substantivos compostos. Flexiona-se apenas o último. Essa é a regra geral. Atividade histórico-cultural, cabelo castanho claro. Atividades histórico-culturais, cabelos castanho claros. Tá bom? Tem exceções? Sim. Azul marinho, azul celeste são invariáveis, não tem plural. Surdo-mudo, flexiona-se os dois, surdo-mudo, surdos-mudos. A menina surda-muda, as meninas surdas-mudas. O menino surdo-mudo, os meninos surdos-mudos. É uma exceção, tá certo? Agora, quando no nome da cor tiver um substantivo, aí fica tudo no singular. Verde piscina, a camisa verde piscina, as camisas verde piscina. Por quê? Piscina é um substantivo. Amarelo ouro, a camisa amarelo ouro. As camisas amarelo-ouro, singular, não flexiona, porque ouro é um substantivo. E assim acontece com branco-gelo e azul-pavão. Não tem plural. Muito bem, nessa mesma aula, artigo. Artigo é o termo que acompanha o substantivo definindo ou indefinindo. Ele é colocado antes do substantivo.
Tá certo? Artigos definidos, o, a, os, as. Artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. O carro, a casa, os carros, as casas, um carro, uma casa, uns carros e umas casas. Agora, o que é definir ou indefinir? Definir é quando você refere-se a algo já conhecido ou algo que você já introduziu na fala, na história, no contexto. E indefinido, algo desconhecido ou mais genérico. Por exemplo, eu digo a vocês, ontem houve uma reunião, quer dizer que você não estava sabendo da reunião, uma reunião qualquer. Porque se você estivesse sabendo, eu diria, ontem houve a reunião, ok? Se eu estou conversando com vocês, digo, ontem eu encontrei um amigo qualquer, genérico. Aí eu continuo a frase, o meu amigo se chama Marcos. Por que eu usei o meu amigo? Porque eu já tinha tocado nesse assunto, ok? Muito bem, pessoal, vamos lá. Agora as aulas 13 e 14, início da apostila 2, aulas bem gostosas de interpretação de texto. Contexto interno e externo, apreensão e compreensão. Contexto interno é aquilo que está dentro do texto. Quando você entende o que está dentro do texto, houve o quê? Houve uma apreensão. Contexto externo é você levar as informações do texto para o mundo exterior. O que aquele texto quer dizer no mundo exterior? Ou o que você precisa do mundo exterior para entender o texto? Então, é o contexto externo. Quando você entende o contexto externo, você está compreendendo. Então, contexto interno, apreensão. Contexto externo, compreensão. Vamos para um exemplo. Se alguém diz, que belo dia! Contexto interno, a pessoa está falando que o dia foi belo. Contexto externo, aí você fica sabendo que, olha só, a vida dele foi atrapalhada. Marcos acordou atrasado, foi para o trabalho, tomou um ônibus lotado, que quebrou durante o trajeto, ele pegou um táxi, atrasou. Muito bem, aí ele diz, que belo dia. Olha, a circunstância do mundo real está dizendo que aquele que belo dia está dizendo, na verdade, que dia horrível, ok? Contexto interno é entender que belo dia diz que o dia foi bom. Contexto externo, sabendo do que aconteceu de verdade, você sabe que ele estava sendo irônico. Tem um outro exemplo. Adoraria morar em Maracanaú, no Ceará, e viver em paz e harmonia. Olha só o contexto interno, né? A pessoa falando que quer viver nesse local e estar em paz e harmonia. Mas tendo a informação que é o lugar mais violento do Brasil, aí o contexto externo te diz que ele está sendo irônico. Ok? Muito bem. Aula 15 e 16. Interpretação por citação. Tá certo? Desculpe, intertextualidade, né? Intertextualidade por citação, intertextualidade por alusão, intertextualidade por estilização. O que é intertextualidade? Um texto conversar com o outro, tá certo? Por citação, quando você cita um outro texto. Alusão, quando você se refere a outro texto sem deixar isso explícito. E estilização, você vai escrever no mesmo estilo de outro texto, ok? Muito bem. Lembrando que interdiscursividade é quando os textos falam do mesmo tema, do mesmo assunto. Interdisciplinaridade, quando uma disciplina envolve-se com outra. Um exercício que envolve matemática, português e geografia. Ok? Muito bem. Aulas 17 e 18, semântica. Semântica quer dizer sentido, ampliação de sentido. Quando uma palavra você dá um sentido mais amplo do que o normal, o contrário de restrição de sentido, quando você restringe o sentido e ela vai ter somente aquele sentido que você quer. Sentido literal quer dizer sentido denotativo, que é mais ao pé da letra. Ok? Sentido não literal é o sentido conotativo ou figurado. Polissemia quer dizer vários sentidos de um termo ou expressão. Ambiguidade, duplo sentido ou múltiplos sentidos. Pressuposto, algo que fica pressuposto, não está escrito, mas você entende. Feche a porta, você sabe que a porta está aberta. E subentendido, aquilo que está nas entrelinhas, não está escrito, mas você consegue saber
pescar enquanto lê o texto. Ok? Pessoal, dessa última parte tem uma revisão para cada uma dessas aulinhas. Espero que tenham gostado, espero que vocês se deem muito bem nesse simulado. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.